Então, gente, eu vou começar aqui. Pois, ela basicamente ela vai tratar da segunda parte do primeiro capítulo lá do livro do Woodridge. Ela vai falar então dos três tipos de dados que a gente trabalha em econometria. Né? Uma tentativa de resumir esses vários tipos de dados que a gente usa na prática econômica. Bom, o primeiro deles, então, é esse que eu estou chamando, que ele chama de dados de corte transversal, ou seção cruzada, ou em inglês lá o cross-section. Né? O que tem de peculiar nesses dados, nesse tipo de dados? Né? A peculiaridade dele é exatamente como é que trava? A peculiaridade dele de dados de cross-section, corte transversal ou seção cruzada, é exatamente que você fixa um determinado período de tempo em que os dados são observados. Né? Então, aí você tem algumas dificuldades aí que o quê? Poxa, se o dado é anual, significa dizer que você pode ter coletado aqueles dados em qualquer período do ano, né? qualquer mês do ano. O que vai acontecer é que o que interessa é que todos aqueles dados foram coletados no ano, por exemplo, 2000. Né? Tá? Um outro ponto importante aí que eu coloquei, que eu até coloquei aqui no slide, dificilmente todas as observações são coletadas simultaneamente. Tá? Por exemplo, se você está fazendo uma aplicação de questionários, dificilmente você consegue aplicar tudo no mesmo mês, por exemplo, ou no mesmo dia. Né? Mas no mesmo ano é possível que você consiga aplicar todos aqueles que você se propôs a aplicar. Né? Ou mandar pelo correio e receber a resposta. Enfim. Então, isso é uma questão aí envolvida com a dados de seção cruzada. Uma outra questão importante é o seguinte, a questão dos dados serem de amostra aleatória. Né? Aí você vai falar, o que é uma amostra aleatória? Uma amostra aleatória, ela existe quando cada indivíduo que é observado ou entra nessa amostra, ele tem igual probabilidade de entrar na amostra. Né? Então, eu coloquei aqui, ou seja, cada unidade amostral tem igual probabilidade de estar na amostra. E a seleção de cada unidade amostral na amostra é estatisticamente independente do sorteio das demais. Então, exatamente por isso. Né? Se todo mundo tem a mesma probabilidade, essa probabilidade deve permanecer igual, mesmo depois que você já sorteou um indivíduo. Né? Você tem lá uma população de 100 pessoas, quando você tira quer dizer, entrevista uma dessas 100 pessoas, depois a probabilidade de uma segunda pessoa entrar na amostra é 1 em 99, né? Que é um pouco maior do que 1 em 100. Mas então, o que acontece quando você está trabalhando com grandes amostras, com grandes populações, o fato de você tirar uma única pessoa não significa, sortear uma única pessoa não significa dizer que você altere muito a probabilidade de tirar as outras. Né? Você pega, por exemplo, o DF e sorteia um de vocês, por exemplo, para ser entrevistado, né? Pegar os dados de um survey qualquer, sei lá, sua idade, sua renda, a quantidade de pessoas na família, essa coisa toda. Quando você sorteia a segunda pessoa, obviamente a probabilidade da segunda pessoa é maior do que a sua, né, de ter sido sorteado. Mas isso é irrelevante quando você pensa que tem 3 milhões de pessoas no DF. Então é como se você estivesse tendo um processo de sorteio com reposição. Né? Bom, então basicamente é isso. E o fato de ter retirado uma pessoa para ser entrevistada, isso não interfere. Ou seja, não quer dizer que a chance de uma outra pessoa ser entrevistada tem alguma correlação com o fato dessa primeira pessoa ter sido sorteada. Né? Que um contra-exemplo disso seria se você fixasse a ideia, quer dizer, eu coloquei esse exemplo aí, você pegar 500 estudantes aleatoriamente da UNB e aí você se concentrar nas pessoas que estudam na face, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Você, quer dizer, o fato de você se concentrar lá, ficar na porta da face, esperando as pessoas passarem para você justamente entrevistá-las. Né?
Então, o que acontece? Você pega um estudante de economia, vamos supor, você sorteia, vai fazer entrevista com ele, a chance de você pegar um segundo estudante da UNB que seja de outro curso é muito menor do que a de pegar de um estudante que efetivamente seja aluno da FACE, né? Ou de administração, ou de economia, ciências contábeis. Então, para você realmente fazer um processo aleatório de amostragem, você tem que se preocupar em efetivamente pegar, por exemplo, toda a população, fazer esse sorteio prévio e aí vai diretamente na pessoa para coletar os dados, né? De tal maneira que a proximidade física não altere essa probabilidade. Se eu tirei uma pessoa A, que é da face, provavelmente vou tirar uma pessoa B que também vai ser da face, né? Quando na verdade deveria ser a probabilidade deveria ser de ser de qualquer igual para todas as outras unidades da UNB. Né? Enfim, então normalmente o que se faz é isso: você pega o nome das pessoas que são daquela população, sorteia previamente o nome delas e vai diretamente nessas pessoas. Não decide na hora casualmente. Né? Bom, e aí o que é o corte transversal? Voltando, né? O corte transversal, então, ele exige que um período de tempo seja fixado. Né? Então, mais do que ficar falando sobre isso, eu coloquei um arquivo .do aí, que eu deixei disponível esse arquivo aqui lá na página do curso também. Tá? Eu acho que vocês não vão estar vendo aí. Eu ainda não estou dominando aqui como é que eu faço para Então, eu deixei um exemplo aí de dados no Stata, que são os dados do próprio livro texto. Aí. A base de dados é a base, essa aqui, o Age One, né? Tá? E ele, a base de dados, ela, só estou vendo aqui, gente, quantas pessoas. Então vamos dar seguimento. Então é o seguinte, se vocês forem lá, né, nesse arquivo que eu disponibilizei, no .do, vocês vão ver essa tela que eu estou apresentando aí no slide, né? Então, o que você observa? Se você estiver conectado à internet, se você digitar lá, então, nessa barra de comandos aí, esse comando aqui, dcuse, né? Espaço, wage 1, ponto, vírgula, clear, ele vai baixar para o seu Stata essa base de dados que a gente está disponibilizada lá, que seria então uma base constituída de 526 trabalhadores que foram entrevistados no ano de 1976, né? E essa entrevista a gente está admitindo então que foi aleatória, ou seja, esses 526 trabalhadores americanos foram escolhidos aleatoriamente da população, 500 milhões na época, não sei quanto que era. Mas o fato é que vamos admitir que seja uma amostra aleatória.
E aí o que você tem? Você tem então lá aqui nesse momento é o seguinte, vou fazer um resumo do que eu pretendo falar nessa aula. Então, são 3 tipos de dados que a gente vai ver basicamente, né? Esse primeiro aqui, análise dados de corte transversal, dados de corte transversal, que seriam esses dados que você pega valores de várias variáveis, mas para vários indivíduos, né? Você pensa vários indivíduos na linha e várias variáveis nas colunas, né? E você tem a unidade temporal fixada, né? Então, um determinado período de um ano, por exemplo, esse ano de 1976, a primeira semana de julho, que seja, né? O fato é que o período de tempo está fixado. Então, você coleta dados para vários indivíduos que foram sorteados aleatoriamente e nas colunas você coloca os resultados dessas várias variáveis que você coletou para esses mesmos indivíduos, né? Então, nesse caso dessa base aí, nós vamos ter nas colunas o salário em dólares por hora, a escolaridade em anos, a experiência profissional. Por exemplo, tem mais variáveis nessa base, tá? O segundo tipo de dados que a gente vai ver, os dados de séries de tempo, de séries temporais, né? O que ele tem de diferente em relação aos dados de corte transversal? Bom, o que tem de diferente é que você fixa no indivíduo e varia o tempo, né? Então, você pega o Brasil em 1976 e pega lá nas colunas, né? Coloca lá, sei lá, taxa de inflação, a taxa de juros, a desemprego e vai colocando nas linhas os valores dessas variáveis em cada um dos anos, né, 1976, 77, 78, você tem um caso então de dados de série de tempo. Por quê? Porque você fixou a unidade amostral, no caso Brasil, e você está coletando os dados para essas várias variáveis que estão na coluna, e nas linhas, ao invés dos indivíduos, você põe os anos, né? Os períodos de tempo, que normalmente a gente imagina que sejam intervalos idênticos, né? Equidistantes, né, no tempo. E, por fim, o terceiro tipo de dado que a gente vai ver são os dados de série de painel. Vocês veem isso principalmente na próxima matéria, econometria, né? Que nesses dados de painel seria então como se você estivesse colocando, vamos supor que você tivesse todos esses dados para o Brasil, né, em vários anos, da taxa de juros, da taxa de inflação, e aí pegasse depois para os Estados Unidos os mesmos dados, para a Alemanha os mesmos dados, e fosse colocando um sobre o outro, né? Então você tem aí a observação de vários indivíduos em vários períodos de tempo, né, para aquelas variáveis. Aí seriam os dados de painel, ou dados longitudinais, né? Você observa o mesmo indivíduo. Estou dando um exemplo aí de macrodado, mas você poderia pensar em indivíduos, né, pessoas ou empresas que tivessem sido observadas em vários anos, tá? E você colocasse isso tudo junto numa mesma base. Seriam dados de painel. Então, seriam esses três tipos de dados que a gente vai ver, né? Sendo que esse dados de corte transversal é o que a gente vai trabalhar mesmo na introdução à econometria. Então, dados de corte transversal, você fixa o período de tempo e varia os indivíduos, né? Séries de tempo em que você tem o mesmo indivíduo, mas varia os períodos em que esse mesmo indivíduo é observado, e você tem os dados de painel onde você junta as duas coisas, né? Você tem vários indivíduos sendo observados em vários períodos de tempo. Bom, mas aí dando uma ideia de como você usa o Stata, então se você pegar esses slides aí, você vai ver que eu coloquei alguns comandos aí, tipo esse aí, list, wage, eduque, spare, female, married, e tem esse final aqui, in 1/10, né? Então, o que você está falando para o Stata quando você digita esse comando? Olha, me mostre as 10 primeiras observações, ou seja, da observação 1 a 10 dessas 5 variáveis aí, né? Salário, escolaridade, experiência, female, que na verdade é 1 se é mulher, 0 se é homem, married, que é 1 se é casado, 0 se não é casado, né? São variáveis binárias ou dummies que a gente vai ver, vai usar bastante elas, principalmente na segunda parte do curso vai ter um capítulo só sobre isso, tá? Então aqui basicamente estou falando como usar esse comando list aí para se você quisesse ver só
a observação 109, 110, bastaria clicar então em 109, 110 depois daquele comando inicial, né? Isso aqui, sinceramente, isso aqui não é tão importante não, porque se você digita edit, EDIT na linha de comando do status, ele já vai abrir a planilha para você completa, né? Mas, de qualquer maneira, essa ideia aqui. Então, você tem 526 trabalhadores americanos, né, e os valores dessas variáveis que a gente está colocando aí. Salário, escolaridade, experiência, se é homem ou mulher, se é casado ou não casado. E aí você pode também fazer esse comando aqui, que é bem importante antes de qualquer análise, você fazer pedir as estatísticas descritivas básicas, né, das variáveis que você está analisando. Então, se você escrever lá, se você digitar sum, né, e o nome das variáveis em seguida, que você quer, ou simplesmente você coloca sum, ele vai te dar as estatísticas descritivas para todas as variáveis que estão na base, né, não só aquelas que você está interessado. Então, ele vai te dar aí, por exemplo, a média do salário das pessoas que estão nessa base é 5,89 dólares por hora, né? O desvio padrão 3,69, o mínimo 0,53, o máximo 24 e 24,98. Então, alguém ganha 24,98 dólares por hora, ao passo que quem ganha menos aí ganha 53 centavos por hora, né? Bom, alguém tem alguma questão até agora? Estão conseguindo ouvir aí? Estão conseguindo acompanhar? Estou vendo umas caras de bravo aqui. O que é isso? Não conseguindo acompanhar? É o seguinte, qualquer coisa vocês escrevam um comentário para eu ter uma ideia aqui de como está caminhando a coisa. Então, uma outra possibilidade é você pedir, por exemplo, qual que é a frequência, né, de cada uma das... por exemplo, frequência da escolaridade. Quem não tem nenhuma escolaridade nessa base aí, são só 2 pessoas, isso representa 0,38% do total de pessoas que estão nessa amostra, né? Olhar aqui, escolaridade de 2 anos, tem uma pessoa só, uma escolaridade de 10 anos, tem 30 pessoas, portanto 5,70% da amostra tem essa escolaridade, né? Uma outra coisa que a gente... Tá? Então é o seguinte, minha aí... se eu voltar então o slide anterior, né, esse das estatísticas descritivas, eu acho que é bem importante isso aqui. Quer dizer, você tem aqui o Stata, tem uma versão dele em espanhol, mas sinceramente eu não tenho acesso a ela. Essa versão, inclusive eu disponibilizei para vocês aí a possibilidade de vocês baixarem lá uma versão do Stata 13, né? Eu acho que é interessante a pessoa dar uma praticada, até para dar uma motivada, porque senão a gente fica só na teoria, né? Às vezes fica meio frustrante. Bom, então aí você tem aqui, quando você digita lá sum e põe o nome, SUM, né, e põe o nome das variáveis, ele vai te apresentar uma tabela como essa aí. Aí então, OBS, número de observações, min, é a média amostral, né?
soma dos valores da variável dividido pelo total de observações. Standard Deviation, que é a forma que vocês viram lá na estatística anterior, mas eu posso apresentar para vocês novamente, né, que é a soma dos quadrados total, né, somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1, a raiz quadrada disso tudo aí. E você tem o valor mínimo que é observado para aquela variável, o valor máximo. Uma outra estatística importante que o Stata pode te mostrar é essa aqui da correlação, né? Correlação amostral, né? Que é a covariância entre as variáveis dividido pela raiz quadrada das variâncias de cada uma das variáveis. A correlação para aqui, né? Então, a correlação de Wage com Wage mesmo é 1. E, por exemplo, a correlação de... Vamos só especular aqui, que é alguma coisa que normalmente não se faz. A gente não vai fazer muito isso no curso, não, sabe? Isso aqui é uma coisa já da prática mesmo, da econometria, mas é importante porque o curso ele vai te dar essa visão teórica que te permitiria, então, aplicar isso para outras situações diferentes dessa, em que você está querendo estudar o salário, por exemplo, das pessoas, dos trabalhadores, porque você só observa os salários de quem está no mercado de trabalho. Mercado de trabalho formal, normalmente. Ou informal, você tem que ir lá, mais difícil, né? Tem que encontrar essas pessoas aí. Então, você tem lá o salário, escolaridade, experiência, o sexo da pessoa e o status, se é homem, se é casado ou não. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, que escolaridade e salário tem uma correlação de 0,4. A gente sabe que a correlação vai de menos 1 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, em valor absoluto, mais correlacionadas as duas variáveis. Né? Se é negativo, negativamente correlacionado, um aumenta, o outro diminui. Se é positivo, positivamente correlacionado, se uma variável aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Né? Então, o que a gente observa aqui é que, por exemplo, a escolaridade está positivamente correlacionada com o salário e essa correlação é de 0,41, 0,4059, né? Que é uma correlação, enfim, você pode fazer um teste estatístico para isso aqui também, mas vamos admitir que isso aqui é uma coisa relativamente alta. Né? Você está falando que pessoas que ganham mais também têm maior escolaridade. Né? Basicamente, você pode falar que existe uma associação, uma correlação entre elas, que não significa dizer que uma causa a outra. E essa é a questão principal que a gente tentei abordar na última aula e que a gente vai abordar inclusive na aula 3, aí, que eu já disponibilizei os slides. Né? Aí você tem aqui que a experiência também e salário são positivamente correlacionados, só que aí a relação é de 0,11. Você tem que, por exemplo, a female e o age estão negativamente correlacionados em 0,34. Né? Isso significa dizer o quê? Que nessa amostra as mulheres elas ganham menos do que os homens. Porque o fato de ser mulher faz com que o salário seja mudar de homem. Você pega um indivíduo homem, compara os indivíduos homens e mulheres, né? As mulheres, o fato de ser mulher faz com que o salário dela seja menor do que esteja associado correlacionado a um salário menor, né? Não significa dizer que o sexo está determinando isso. A gente está só analisando a correlação entre eles, né? Casado também, 0,2288, com age significa dizer que pessoas casadas tendem a ganhar mais do que as não casadas, nessa amostra aí. Mais uma vez, ressaltando que isso não significa dizer que se você casar, você vai ganhar mais. Ou se você se separar, você vai ganhar menos. Né, se você já era casado. Então, você falando que existe uma relação entre essas variáveis, uma correlação. O que está causando isso aí é uma outra questão que exatamente a gente vai depender do modelo teórico, conceitual que a gente tem em mente, né? Uma vez que a gente está trabalhando com dados observacionais, né? Dados que você não tá definindo, determinando o valor dessas, por exemplo, da escolaridade. O indivíduo 1, você vai ter que estudar 10 anos, o indivíduo 2, você vai ter que estudar 20 anos e pronto. Não é assim, as pessoas tomam decisão aqui, né?
Então, o modelo teórico da gente é bem mais complexo do que no caso experimental, né? E você pode pedir também um gráfico como esse aqui, fazendo esse graph metrics aqui, né? E ele vai te colocar par a par como é que é a relação. Basicamente, vai meio que confirmar aquilo que a gente viu na tabela de correlação, né? Então, se você pegar a primeira linha aqui de salário-hora, você vai ver que escolaridade, salário-hora, né? Elas... É uma pergunta, quando eu mexo com o mouse aqui, vocês veem? Estou seguindo aqui. Então, você percebe aqui que salário e escolaridade parece que existe realmente uma relação, uma correlação positiva aqui. E você vê que quando você olha o female, que quando é zero é homem, né? Quando é um é mulher. Você vê que a pontos para os homens estão em um patamar um pouquinho mais alto do que para mulheres, que é o 1 aqui, né? Tá? Tá? Bom, então vou tentar agora, por exemplo, então vou tentar aqui. Você pegar a primeira linha dessa métrica aqui, salário hora em dólares, né? E aí você vai vendo aqui, escolaridade em anos, essa nuvenzinha, que é a relação entre salário hora e escolaridade. Pegou o valor, o salário de cada um dos 526 indivíduos e plotou aqui contra a escolaridade em anos, né? E no segundo quadradinho aqui você tem experiência profissional e salário hora em dólares, né? E aqui nessa terceira que é associada com female, você tem aqui que a nuvem realmente para o zero, né, que é o associado a homens, é um pouquinho para cima em comparação à nuvenzinha aqui das mulheres, né, que é o 1. Mesma coisa do married, aqui, dos casados, né? Então, o casado, a nuvenzinha fica um pouquinho acima dos não casados, né? E a pergunta, então, que eu queria motivar aqui é falar o seguinte: pô, mas isso aqui significa dizer que você pode fazer relação de causalidade entre esses indivíduos, né? Quer dizer, você falar que pode falar, você pode falar que o fato de simplesmente ser do sexo feminino causa a redução no salário das pessoas, né? E aí quando você faz um outro gráfico como esse aqui, se você digitasse esse comando, gen, sexo, igual a mulheres, if, female, dois iguais igual a 1, né? Enfim, isso está no arquivo .do lá que eu disponibilizei para vocês, ele vai gerar um gráfico como esse. E quando você olha isso aqui, o que ele está fazendo? Ele pegou as 526 pessoas lá e plotou em um gráfico só dessas pessoas, aquelas que são homens, só aquelas que são mulheres, depois misturou todo mundo e traçou essa linha, essa regressão que a gente vai aprender como é que justamente estima essa linha reta aí, tá? Então, o que essa linha reta aparentemente mostra é que os homens têm realmente um patamar de salarial mais elevado para a mesma escolaridade que as mulheres, né? Tá? Então, se você pegasse, por exemplo, duas pessoas, um com a mesma escolaridade, sendo uma delas homem e outra mulher, esse gráfico aqui dá a entender para a gente que os homens ganhariam mais para a mesma escolaridade, né? Um indicativo de algum tipo de discriminação ali na casa de trabalho. Mas para ser taxativo mesmo, você tem que especular mais isso aí. Né? Tem questão de experiência profissional, pode ser que os homens aqui tenham mais do que as mulheres. Você tem a questão enfim, você poderia o tipo de carreira que os homens escolhem, pode ser que as carreiras que eles têm 10 anos de escolaridade de um homem e de uma mulher, mas só que uma é engenheiro e a outra, e a mulher, por exemplo,
enfermeira. Pode ser que isso seja a razão da diferença salarial aqui, né? Controlar para essas variáveis aí também. Bom, isso aqui é tudo exploração dos dados, né? Tá? Chamando atenção que esses dados são não experimentais, retrospectivos, observacionais, ou seja, a gente não obteve esses dados por meio de intervenção. Tá? Então, o objetivo aqui era exatamente apresentar os dados de série de corte transversal, que são aqueles que você fixa um período de tempo e observa as unidades amostrais, aí, os indivíduos, as empresas, os governos, os países, naquele período de tempo que você estabeleceu. A segunda base de dados aqui, que é o exemplo de séries de tempo ou séries temporais. Né? O que seria a série de tempos? Então, tem que pensar que você fixou agora um indivíduo, a unidade amostral, e você observou esse indivíduo cronologicamente, né? Ao longo do tempo. Tá? Então, você tem exemplo de série de tempo que eu coloquei aqui. Na série mensal da taxa de desemprego, a série diária do preço de uma ação qualquer. Tá? E tem essa distinção também que o pessoal faz entre a série contínua e discreta. Né? Contínua seria aquela que você vai observando os valores daquela variável em tempo contínuo. Tipo assim, se você tivesse um aparelho que estivesse medindo sua pressão arterial, ele poderia estar medindo aquilo ali o tempo todo. Né? Apesar de que sempre tem uma diferença entre um segundo e outro. Né? Então, essa distinção às vezes fica meio complicada. Mas a diferença temporal entre uma observação e outra é muito pequena. Você vai falar, então é contínuo. Se é muito grande, se é grande, você diz que é discreto. Né? Aí entra nessa questão o que é grande e pequeno também. Mas só para chamar a atenção que esses dois tipos aí. Né? E aí, para também ajudar na exploração, então, quer dizer, na série de tempo, você fixou o indivíduo, por exemplo, o Brasil, o país Brasil, e você observa, então, os dados das variáveis de interesse seu para vários anos, por exemplo, para vários meses, para várias semanas, para vários dias, ou para vários segundos. Tá? E aí o exemplo que eu fiz aí, assim, tem outras questões aqui envolvidas, que a frequência com que é coletado o dado é importante, né? E você tem a questão também de sazonalidade, quer dizer, por exemplo, preço do boi gordo, preço da carne, estavam falando agora há pouco que estava impactando muito a inflação. É sabido que no segundo semestre do ano você tem um aumento no preço da carne. Isso é um fenômeno que acontece todo ano. Por quê? Porque tem muita gente... aumenta um pouco a demanda por conta das festas, né, de final de ano, e diminui a oferta porque o pasto fica ruim para o gado, por conta da falta de chuva. Então você tem que lidar com esse tipo de coisa quando você está trabalhando com dados de séries de tempo. Né? Então eu coletei uns dados aí, mas para especular aqui, peguei dados do PIB, da taxa de crescimento anual do PIB, que aí eu calculei usando o próprio PIB, né? A Selic, praticada no Brasil, e o IPCA, que é a medida de inflação. Né? E fiz isso, coletei esses dados para 29 anos, ou seja, de 1991 até 2019, no site do IPEA Data. Então, esses dados estão eu coloquei nessa base pibbrasil.dta, que é um arquivozinho do lado do link lá dessa aula, tá? no site da disciplina. E aí, por exemplo, se você tiver baixado essa base para o seu computador, né? Agora já não tem mais aquele comando bcuser lá, o age.clear, né? Que aquele lá já baixa diretamente de um site da internet para o seu computador. Isso aqui você vai efetivamente... Eu não sei como é que eu faço para tornar isso automatizado, então você tem que baixar a base para o seu computador e abrir a base e aí você vai poder então usar esses comandos que eu estou colocando aqui e obter esses resultados que estão nos slides. Então, se você tiver clicado duas vezes no pibbrasil.dta, de tal maneira que a base esteja ativa lá no Stata, tá? Você pode
você pode obter uma tabela como essa que eu coloquei aqui nesse slide, né? Se você colocar lá TS7, né? TS7 aqui. O que esse comando, o que ele está comunicando ao status, né? Você coloca TS7 ano. Bom, essa variável ano que está nessa base pibbrasil.dta, o nome da coluna é ano, e aí você tem lá exatamente os anos que estão na base. Então, 1991, 1992 até 2019. Quando você informa isso para o Stata, ele está entendendo que a sequência ali está dizendo qual que é a frequência, quer dizer, os tempos em que as observações foram coletadas, né? Tá? E aí, depois de ter digitado esse comando T7 ano e Enter, se você digitar lá T7 Report, né? E colocar o nome das variáveis que você quer que ele faça esse report aí, esse relatório, você vai ter então lá ano, né? Ele começa em 91, termina end, 2019. PIB, começa em 91, termina em 2019, 29 observações. Essa base aí é tranquilo, porque todas as variáveis foram observadas 29 anos, mas você tem base, você tem, por exemplo, você pode ter uma base de séries de tempo em que algumas variáveis são observadas em menor quantidade de anos do que a outra, ou em anos diferentes, né? Pode ter até mesmo número de observações, mas uma foi de 91 até 2015, a outra foi de 92, 93 até 2018, só. Então, isso aqui é interessante para você ter uma ideia geral de quantas observações e em que anos elas foram observadas, né? Se você digitar depois, então, esse SUM aqui, Enter, ele vai te dar aquela mesma estatísticas descritivas, né, das variáveis que estão na sua base. Então, ano não é muito relevante aqui. Tem 29 observações, a média de 99 até 2019, ele calculou a média desses anos aí e o desvio padrão. Mas você pega aqui o PIB, né? O PIB aqui já está em valores corrigidos para 2020. Tá? Então, ele está falando que a média do PIB brasileiro é de 5,04 trilhões nesse período aí. Trilhões de hoje, 2020. Tá? Sendo que o menor PIB que houve foi de 1,95 e o máximo PIB foi de 7,65 bilhões de reais em 2020. Tá? Esse TCA, que é a taxa de crescimento anual, está falando que o PIB brasileiro nesse período teve uma taxa de crescimento média de 4,74 ao ano, tá? Sendo que teve ano aí que ele decresceu, né? 4,38, foi o pior ano, e teve ano em que ele cresceu 38,94, que é um dado meio estranho isso aqui. Acho que foi questão do plano real que criou uma estatística aqui meio, ao meu ver, parece que meio absurda. Mas, enfim. E a Selic, por exemplo, a taxa, né, de juros fixada pelo Banco Central. Aí você tem lá, a média dela foi 231, a mínimo 2,94, o máximo 3.060. Olha só que loucura isso. Enfim. E a inflação, que no período de 91 a 2019, a média foi de 177% ao ano, sendo que a mínima foi 1,53, a máxima 2.477 ao ano. Imagine isso, né? Bom, aí eu coloco aqui os comandos para você gerar esses gráficos aqui, né? Que eu criei também uma variável chamada presidente, em que você tem lá o período de cada um dos presidentes, né? Então, por exemplo, de 91 a 92 eu colo. Aí essa variável aqui é a taxa de crescimento do PIB. Aí você vê aqui que uma taxa de crescimento relativamente baixa, aqui próximo abaixo de zero, inclusive, né? Negativo. Bolsonaro aqui, 1,1, aquele pouquinho acima de zero, né? Dilma 1, Dilma 2, né? Enfim, e os dados todos juntos aqui, que a gente vê que efetivamente tem uma ruptura aqui, tem um dado aqui, um outlier, meio que um dado bem discrepante aqui, principalmente aqui em 95, né? Exatamente 94 para 95, que é o início do primeiro ano do plano real, né?
Bom, aí eu posso, dentro daquela ideia, né, eu posso simplesmente olhar para esses dados e falar que um governo é melhor que o outro, enfim, inferir causalidade, né? É alguma coisa muito mais complicada, porque envolve você efetivamente não compara, primeiro, você não deve comparar um governo com o outro. Aquilo que eu falei para vocês, em termos de contrafactual, você deveria pensar, por exemplo, no período Lula aqui, né? Lula 1. Você deveria pensar o seguinte: bom, se houvesse outro governante nesse mesmo período, qual teria sido essa taxa de crescimento? Aí sim eu posso comparar com o Lula. Não comparar o Lula 1 com o Lula 2, por exemplo. É o mesmo presidente, mas uma série de outras coisas se alteraram, né? Não serviria para comparar, mesmo falando do mesmo indivíduo, porque teve um monte de coisas que várias outras variáveis se alteraram de Lula 1 para Lula 2, apesar do presidente ter permanecido mesmo. Então você teria pensado, vamos pensar que o Lula 2 fosse um indivíduo diferente do Lula 1. E se fosse o Lula 2 governando no período Lula 1, qual teria sido a taxa de crescimento? Aí sim, você poderia comparar isso aí. Bom, isso aqui é tudo especulação, né? A ideia é apresentar os tipos de dados, não tanto esse tipo de discussão, mas o gráfico, efetivamente, ele motiva a gente a pensar nessas possibilidades. Né? Esse outro gráfico que você também cria usando aqueles comandos que eu coloquei antes, dá uma ideia, por exemplo, o PIB. O que está acontecendo com o PIB brasileiro em trilhões de 95 até 2020? Você vê que ele vai crescendo aqui praticamente o tempo todo, e tem um vale aqui, né? Que é o vale do período Dilma, que efetivamente houve uma redução do PIB brasileiro. Né? A gente ainda não conseguiu recuperar ainda, ou seja, voltar nos patamares antes desse vale aqui. Aí você tem aqui taxa de crescimento do PIB, você também pode ver a oscilação que ela foi, ver o período de decrescimento que houve aqui no período da Dilma, né? Da Dilma, né? Aí você tem aqui a taxa de inflação também, que era altíssima aqui. Eu coloquei que só de 95 em diante, porque se eu coloco 91 aqui, fica uma coisa tão absurda que esse gráfico aqui ele fica ridículo, né? Fica sem significado em relação à taxa de inflação de 1.000 e tantos por cento. E aqui também a taxa Selic, né, que a gente vê que há um decrescimento ao longo do tempo. Né? Pode também gerar aquela matriz de dados, esses gráficos, enfim. E por fim, aqui o terceiro tipo de dado que a gente vai analisar, que é o de cortes transversais agrupados, que é o terceiro e quarto, né? São todos painéis aqui. A diferença disso que eles chamam de cortes transversais agrupados para o painel propriamente dito é que aqui você observa indivíduos ao longo do tempo, mas não necessariamente os mesmos indivíduos. Na verdade, o exemplo típico disso aí seria essa POF, né, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Eles sorteiam lá, vamos supor, 1 milhão de famílias brasileiras para serem entrevistadas de 87 para 88. De 95 a 96, eles sorteiam mais 1 milhão de famílias. Mas ao sortear, não são necessariamente aquelas mesmas famílias. Mas essas famílias, apesar de serem diferentes, elas são comparáveis, né? segundo alguns critérios que você pré-estabelece. Então, número de filhos, salário, de tal maneira que você consiga representar a população brasileira, mas não necessariamente pegando os mesmos domicílios, mesmas famílias. Né? Tá? Então, por isso a gente fala que isso é um pseudo-painel. Por quê? Porque os indivíduos não são exatamente os mesmos de um período para o outro. Tá? Nos dados nos dados de painel longitudinal, aí efetivamente você fixou o indivíduo. Tá? Então, por exemplo, se você tivesse coletado dados para dados para as unidades federativas brasileiras, tá? Pegasse dados, por exemplo, de crimes violentos e letais intencionais por 100 mil habitantes, esse dado que eu apresento aí. Né? Aí você tem lá para o Distrito Federal, para o ano de 2010, 11, 12, 13, 14,
para o Espírito Santo 2010, 11, 12, 13, 14. Não necessariamente teriam que ser os mesmos anos para as duas unidades amostrais aqui, que no caso do Distrito Federal e Espírito Santo. Mas o fato é que você está empilhando, né, dados que foram observados por mesmo indivíduo em vários períodos de tempo, no caso aqui anos, sobre dados de outro indivíduo, né, no caso aqui Espírito Santo, observado em vários outros anos, não necessariamente os mesmos do primeiro indivíduo, até o 31º, que foi o Distrito Federal. Né? 31º não, 27 UFs. Né? Então, isso aqui seria um tipo, o que a gente chama de dados de painel. Então, é o seguinte, aqui termina essa aula 2 aí. Novamente chamando atenção, seguinte, o meu objetivo aqui não era ficar discutindo o que causa o que, mas mostrar para vocês os tipos de dados, que são esses três, né? Dados de corte transversal, que é aquele que você fixa a unidade amostral, ou seja, o indivíduo, a empresa, o governo, o domicílio, e observa você observa o domicílio, não tem, teria que pensar em observar os indivíduos que compõem aquele domicílio. Mas vamos pensar, fixei o município, fixei PIB per capita, a taxa de violência, de criminalidade, será gasto com saúde para aqueles vários municípios, né? Mas para um determinado ano, ao fixar o ano e deixar variar as unidades amostrais, eu estou então trabalhando com dados de seção cruzada, corte transversal, cross-section. Né? Por outro lado, se você fixa a unidade amostral, por exemplo, o Brasil, né, Estados Unidos, ou o município, e observa aquela unidade amostral em vários períodos de tempo, você está trabalhando então com dados de séries de tempo, né, séries temporais. E, por fim, se você pega indivíduos diferentes, né, que foram observados também em tempos diferentes, e põe isso tudo junto, você tem o que a gente tem, sendo que os indivíduos permanecem os mesmos, você tem então os dados de painel, né? Ou dados longitudinais. Você está pegando mesmo as mesmas unidades amostrais e observando aquelas variáveis, aquelas unidades amostrais em vários períodos de tempo. Tá? Então seria isso aí. Mas eu não estou falando em nenhum momento em questão de causalidade, né? Eu não estou falando, por exemplo, que o fato de ser mulher faz com que o salário aumente ou diminua, né? O fato que estudar mais faz com que o salário aumente ou diminua. Não estou fazendo nenhum tipo de afirmação como essa, basicamente especulando com base nos dados, né? Fazendo isso que a gente chama de análise exploratória dos dados. Né? Tá? Mas, enfim. Eu vou tentar aqui abrir o tá. Tiago, o seguinte, eu já sei o que aconteceu, porque a minha versão do Stata é a versão a versão 15. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou salvar essa do PIB aí
como Stata 13, porque aí você vai conseguir o seguinte, eu vou atualizar. Bom, daqui a pouco a base de dados então deve estar atualizada para a versão 13 do Stata, que aí você vai conseguir abrir, porque o meu Stata é 15, então quando eu salvei como versão 15, aí você não consegue, não estava conseguindo abrir essa PIB, esses dados do PIB aí, eles não estavam, você não estava conseguindo visualizar, né, exatamente, porque se trata de uma base de dados de uma versão mais recente, né? Eu acho que daqui a pouco deve estar, mandei atualizar aqui no Google Drive, não sei se... Bom, mas de qualquer maneira depois eu vou colocar lá vou colocar lá se tiver jeito de colocar o próprio arquivo aqui, eu vou colocar vou colocar lá. Bom, o seguinte, na verdade a gente hoje teria também, eu também vou falar dessa aula 3 aqui. Essa aula 3 ela então já começa o capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, tá? Que seria a aula propriamente dita de hoje. A aula aqui, eu vou ser assim, muito sucinto com ela, vou diretamente ao ponto pelo seguinte, porque esses passos, cinco passos da análise econômica ou econômico-empírica, que o Udrich coloca aí nos capítulos, a gente já falou na primeira aula. Definir qual é a questão de interesse, depois definir qual é o modelo econômico conceitual, né? Dentro dessa questão de interesse, por exemplo, se eu tiver essa questão de interesse, eu quero estudar qual é o efeito de escolaridade no salário das pessoas. Será que tem algum efeito? Você, por exemplo, poderia fazer toda essa análise especulativa inicial, né? Especulando, fazendo uma análise de correlação lá entre isso que a gente fez na aula anterior, né? Que eu acabei de apresentar. Mais salário está associado, está correlacionado positivamente ou negativamente com mais escolaridade, né? Sei lá, vai discutir política aí, qual governo é o melhor governo. Aí você pode colocar lá o crescimento do PIB em cada um dos períodos e ficar especulando que um governo é melhor que o outro, né? E aí você, obviamente, você entende já que não tem como você comparar isso aí, senão pensando o mesmo governante atuando no mesmo período, né? Que é exige uma introspecção, aí, uma especulação que é bastante complicada, complexa de ser feita, né? Você pensar que no primeiro ano do governo Bolsonaro não estivesse o Bolsonaro, não estivesse o Lula, qual teria sido o desempenho do país nesse período, se fosse o Haddad? Aí sim, quer dizer, tudo mais constante, você mexe só no governante, você conseguiria então fazer uma análise mais clara, né? É o que eu falei para vocês, um dos objetivos da econometria também é criar métodos que desenvolvam esses contrafactuais, ou seja, indivíduos que pudessem efetivamente ser comparados, né? Como se tivesse um indivíduo tratado e um indivíduo não tratado, né? O mesmo indivíduo, para saber o efeito da droga, por exemplo, que foi administrado. Bom, então o segundo passo é formular um modelo econômico conceitual, que aí aqui já existe uma questão de como que você vê o problema, né?
Então, sei lá, se você acha que maior escolaridade faz com que a produtividade do trabalho aumente, você acredita que o salário é pago segundo a produtividade do trabalho, então, naturalmente, você tem um modelo teórico que presume que mais escolaridade vai gerar mais salário, né, para o indivíduo. Porque justamente ele vai ser remunerado pela maior produtividade dele. Outra pessoa poderia falar, algum outro indivíduo poderia hipotetizar, poderia desenvolver um outro modelo econômico conceitual, né? Bom, aí você tem que especificar o modelo econométrico, ou seja, que é a parte que eu queria ver com vocês aqui, que é justamente a parte que diz respeito a essa matéria. Né? Como é que você desenvolve o modelo econométrico? Bom, partindo do modelo conceitual, o modelo econômico, você então, nesse modelo, você estabeleceu que, por exemplo, escolaridade, vamos supor que seja a variável x, ela afeta, ela causa salário, que é a variável y. Tá? Aí você poderia pegar aquela base de dados lá, aquela base de dados aquela base de dados do ejuan.bta, né, que você baixa direto na internet, e fazer uma especulação lá antes, né, no passo 1, sobre uma correlação entre salário e escolaridade. Mas nesse passo 1 você efetivamente estabelece como é que você supõe que essas duas variáveis se relacionam e qual o mecanismo que justifica essa suposição, né? Que é o modelo teórico, o modelo conceitual, o modelo econômico. Tá? Então, aí no segundo passo, você estabelece um modelo econométrico. Tá? Por exemplo, pegando esses dados de corte transversal aí que eu acabei de mencionar. O passo 3, o UDG, ele é bem didático, hein? Que ele vai falar para você o seguinte, olha, você tem que, no passo 3, que é o modelo econométrico, você tem que responder, em geral, esses três questionamentos aqui. Tá? Se você falou que o y é f de x, primeiro você tem que falar qual que é essa f de x. Então, qual a forma funcional dessa função f? A segunda coisa que você precisa estabelecer, né? Bom, uma coisa que eu acabei não falando aqui antes é o seguinte: em geral, o passo 1, que é esse definir qual é a questão de pesquisa, qual que é o seu tópico de pesquisa, seu interesse, você normalmente vai estar interessado em saber isso. Como que uma variável dependente y, ela varia em resposta a uma variação na variável x. Exemplo, né? Y, salário, x, escolaridade. Eu gostaria de saber como é que, admitindo que efetivamente, né, o salário é causado pela escolaridade, como é que uma variação na escolaridade afeta o salário? Ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Você está interessado nessa pergunta aí. Então, se você definir a forma funcional, tá? Você, para responder essa pergunta, você também tem que imaginar como é que você faz esse experimento ceteris paribus, ou seja, mantém tudo mais constante, exceto x, né, que é a sua variável de interesse, para saber qual é o efeito de x em y. Com tudo igual, né, tudo mais igual. Tá? Como é que você tem certeza disso? Isso o seu modelo econométrico tem que responder. Como é que você vai se certificar de que efetivamente esse modelo capta variações ceteris paribus de x, efeitos ceteris paribus de x em y? Tá? Essa é uma pergunta a ser respondida. E aí, o terceiro passo é o seguinte: você está interessado no efeito de x em y, certo? Mas o que acontece é que você tem consciência de que tem uma série de outros fatores que afetam o salário, além de simplesmente a escolaridade do indivíduo. Tá? Você simplesmente ignorar isso tudo é um equívoco. Né? Você pode até ignorar, mas ele vai ter que estar explicitado e vai ser a resposta, então, para essa pergunta. Quer dizer, como é que você incorpora todas as outras variáveis que podem estar afetando o x e que você não está explicitamente considerando no seu modelo? Você poderia falar, vou ignorar isso tudo. Tá? Isso é uma resposta. Mas vamos ver como é que a gente formaliza essa resposta também
nesse passo 3. Né? Então, aí nesse passo 3, isso tudo didaticamente colocado. Né? Porque a ideia aqui é o seguinte, vamos pensar num mundo onde você está interessado no efeito de x em y, no efeito ceteris de x em y, e você, efetivamente, você vai negligenciar, vai ignorar todos os outros fatores que afetam, todas as outras variáveis que afetam y. Tá? Esse mundo a gente vai chamar do mundo do modelo de regressão linear simples. Porque no modelo, a f, que a gente vai colocar aqui, que vai ser linear em x, ela só vai ter x na função. As outras variáveis vão ser relegadas a um outro termo que a gente vai chamar de termo de erro. Tá? Então, isso aqui é uma forma didática de apresentar um modelo de regressão, que é o que a gente vai estudar nesse curso. Né? Então, esse modelo de regressão linear simples, ele diz que ele responde essa pergunta aí, né? Qual que é a forma funcional da f? A forma funcional é uma forma live stream. Isso aí. Bom, então vou dando segmento aqui. Segmento aqui está um modelo de regressão linear simples, né? Ou RLS, né? Regressão linear simples. Então, o que você tem na regressão linear simples quer dizer, a forma funcional é essa, beta 0 mais beta 1x, tá? E ela responde também essa questão de como é que os outros fatores que não x, que afetam y, são contemplados. Eles simplesmente são relegados, são jogados aí nesse termo mais u, que a gente fala que é um erro aleatório aditivo. Né? Então, quando você pensa assim, vamos supor que o y fosse que o y fosse salário e x fosse escolaridade. Né? O que você está falando aqui, então, que experiência profissional, habilidade ou características do indivíduo, né, características individuais, sei lá, outras coisas que você poderia pensar, o sexo do indivíduo, se ele é casado ou não, isso tudo está jogado lá para o U, está relegado a U. Tá? Então, esse modelo de regressão, essa equação 2 aí, y igual a beta 0 mais beta 1x mais u, o que você tem aí que a gente chama isso de processo gerador dos dados, o que você tem aí é que tudo que não está em x está relegado, que causa u, causa y, naturalmente está relegado a esse mais u aí. Tá? Aí eu estou explicando aqui de onde é que vem esse nome de regressão, né? Parecendo uma coisa esdrúxula. Tem essas raízes históricas aí com o Sir Francis Galton, né? Basicamente, isso aqui acho que dá para a pessoa entender perfeitamente por si só, que o que ele predizia é o seguinte, que pais que tinham uma estatura que eram mais altos, né? Mais altos do que o quê? Mais altos do que um determinado limiar que a gente calcula usando a própria equação. Né? Supõe que você está falando que a média da altura, dado a média da altura dos filhos, que é y, dado a altura dos pais, que é x, é 75 mais 0,56x. Tá? Então, você encontra que
Quer dizer, quando você tiver um pai e um filho que, na verdade, estão num nível de altura que fazem com que nenhum deles se desvie dessa altura, né? Você encontra, como é que você encontra isso aí, né? Fazendo com que a esperança de y dado x seja igual a x, né? Então você põe aqui x igual a 75 mais 0,56. X, e você encontra que é 170, ou seja, 1,70 m nessa equação aqui. Então, se um pai tem 1,70 m, você espera que o filho dele também tenha 1,70 m. Mas se o filho, se o pai tem um pouco mais de 1,70 m, por exemplo, 1,70 m, 1,80 m, você espera que o filho tenha uma altura menor do que a altura desse pai, né? E se você tem um filho com altura, aliás, com um pai com altura menor do que 1,70 m, você espera que o filho nasça, então, com altura maior do que ele. Tá? Então, isso o Galton chamou de regressão à média, né? Regressão para a média. E aí cunhou esse termo. Tem, inclusive, tem economistas que criticam essa coisa de regressão, fica falando assim, poxa, fica parecendo que você está regredindo. A regressão tem uma conotação meio ruim, né? Você está voltando, ao invés de evoluir, está regredindo. Né? Então, para criticar o método de econometria, às vezes alguns econometristas falam isso. De Prescott, né? Mas, enfim. Aí você tem a terminologia ainda, né? Estamos naquele passo 3 lá, tá? Passo 1 é formular a questão de pesquisa. O modelo 2, o modelo conceitual teórico, que a gente está imaginando que salário, dependendo só da escolaridade, e de uma série de outros fatores que você está relegando ao mais um. O terceiro, especificar o modelo econométrico, que envolve você responder 3 perguntas, né? Qual que é a forma funcional do modelo teórico? O que você faz com as outras variáveis importantes que você não considera, né? Que a gente já sabe, relega para mais um. E o terceiro é como é que você efetivamente tira o efeito ceteris paribus de x e y, que ainda a gente não respondeu aqui. Mas antes disso, você precisa, então, lembrar dessa terminologia, que na verdade já estou usando isso aqui, né? Que é chamar uma variável y, uma variável do lado esquerdo da igualdade, lá do modelo econométrico, de variável dependente, explicada, variável resposta prevista ou regressando. E do lado direito, a variável x se chama de variável independente, explicativa, variável controle ou simplesmente controle, com a variável regressor. Tá? Normalmente eu vou chamar o y de variável dependente e o x de variável explicativa ou controle ou regressor. Então vamos dar sequência aqui. Tá? Então aí ele vai falar dessa questão de como você então captar o efeito ceteris paribus de x em y, né? Porque na verdade aqui você tem alguns problemas, dificuldades na verdade de realmente garantir que esse modelo aí ele é capaz de captar o efeito beta 1, né? O efeito ceteris paribus de x em y. Tá? Então, antes disso, ainda dentro de terminologia, ele define beta 0. Beta 0 é o intercepto do modelo, ou seja, o valor de y, o valor de y quando o valor esperado de y, né, quando x é 0. Né? E a inclinação, que seria, em tese, o efeito ceteris paribus de uma variação de uma unidade em x, né, em y. Bom, aí fala o seguinte, a dificuldade aí é o seguinte, é que a gente está trabalhando com dados observacionais, ou seja, você não tem controle sobre x. Portanto, x é uma variável aleatória tal qual a variável mais u aí, a variável u, o erro aleatório. E o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o x e u eles podem ser correlacionados. E se eles são correlacionados, o que vai acontecer? O beta 1 deixa de ser o efeito de fato ceteris paribus de uma variação de x em y. Porque, na verdade, quando você mexe, por exemplo, em escolaridade,
o que acontece? Pode ser que, ao mexer em escolaridade, você está mexendo também na habilidade individual, né? E por conta disso, o efeito que você observa lá na variável y foi o efeito da variação em escolaridade, mas também foi o efeito da habilidade individual que está correlacionada com a habilidade do indivíduo, ou com a escolaridade do indivíduo. Por quê? Porque indivíduos que têm maior capacidade inata, eles acabam estudando mais, porque o custo de estudar para eles é menor, e aí você pode estar pensando que isso é devido à escolaridade dele, mas ele estudou mais justamente porque ele tem maior capacidade. Então, a parte desse ganho aí não é só da escolaridade, mas da própria capacidade dele, que vai gerar uma maior produtividade no trabalho e vai aumentar o salário dele. Então, é importantíssimo você pensar sobre o modelo teórico lá que você tem em mente e, mais ainda, é importante você pensar efetivamente que a gente está trabalhando com duas variáveis aqui no caso. A variável x é aleatória, a variável u também é aleatória e, portanto você não tem controle sobre elas, exatamente porque elas são aleatórias. E, pior ainda, elas podem estar correlacionadas uma com a outra, né? O x com o u. E aí o que acontece é o seguinte, que imposições, que restrições se deve impor ao modelo, né? De tal maneira que, se atendidas, elas sejam suficientes para você conseguir efetivamente captar esse efeito de ceteris paribus, né? De x em y. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ser acho que eu coloquei até coisa demais aqui, mas só para você especular sobre isso e ver a dificuldade. O que teria que acontecer? Você teria que observar, por exemplo, a variável y antes de uma mudança em x, depois de uma mudança em x, tá? E nesse ínterim entre o y antes e o y depois, você teria que, de alguma maneira, fazer com que o ΔU fosse zero, ou seja, teria que ser o caso que o choque aleatório em U antes tem que ser exatamente o choque aleatório em U depois. Né? Só que exatamente esse é o problema. Você tem U, uma variável aleatória, e por ser aleatória você não tem controle nenhum sobre ela. Então você não consegue ter certeza que o choque em U antes foi exatamente o mesmo choque em U depois. Tá? Então, quer dizer, você tem uma condição que seria suficiente para dizer que realmente o efeito em ΔY de um ΔX é o beta1 ΔX, mas ele é inviável, né? Não factível, né? Infactível na realidade. Porque justamente você tem um mais U aí que você não consegue garantir que ele seja o mesmo antes e depois da variação em X. Né? E aí entra então isso que ele chama de hipótese crucial do modelo. Isso tudo a gente está vendo nesse passo 3 ainda, que consiste em definir o modelo econométrico, você definir a forma funcional, a F, você definir o que acontece com todas as outras variáveis que não estão em F, que a gente falou que vai ficar em mais U lá no erro aditivo, né? E a terceira pergunta, que você ainda responde nesse terceiro passo, que é como é que você garante que efetivamente beta1 ΔX é o efeito ceteris paribus do ΔX em Y, né? Tá. Que eu falei para vocês que a idealização seria que garantisse que o ΔU fosse zero. Só que como U é uma variável aleatória, você não consegue garantir isso. Você tem que partir para alguma coisa viável, né? Então é o seguinte, aí ele discute aí, você poderia pensar, bom, você poderia estabelecer que a esperança dessa variável U, que é aleatória, é zero. É insuficiente, isso vai garantir, isso permite só que você consiga, depois consiga identificar o beta 0, mas o beta U, o beta 1 você não consegue identificar. Né? Uma outra coisa que ele fala, bom, então você poderia falar que simplesmente a correlação entre x e u é zero. Mas o que acontece é o seguinte, correlação a gente sabe que isso aí, a correlação ela mensura simplesmente uma relação linear entre u e x. Pode ser que u e x se relacionem de forma não linear. De tal maneira que mesmo que você tenha certeza que a correlação entre x e u é zero, mesmo assim ainda poderia haver uma relação entre x e u, uma relação não linear. Então não seria suficiente falar que a correlação entre x e u é zero.
nem seria suficiente falar que a esperança de U é zero para garantir esse efeito que beta 1 delta x é o efeito setorspário de x em y. Então, no final das contas, é o seguinte: a hipótese que vai ser, que ele vai sustentar, e nós vamos sustentar no decorrer do curso, é exatamente essa que fala, então, que a esperança dessa variável aleatória, que é U, ela é igual à esperança de U dado x, que é uma esperança condicional, né? E, para fins de facilitar a história, a gente ainda vai assumir que isso tudo é igual a zero. Tá? A normalização para fins de facilitar a nossa vida. Tá? Então, a hipótese que seria suficiente para garantir que o efeito de x e y é beta 1 delta x, tá? Seria essa aí, que a média condicional de U em x é zero. Ou seja, a esperança de U condicional em x é zero. Tá? Essa é a hipótese crucial do modelo. É o seguinte, isso aqui na primeira vez que a gente vê parece uma coisa meio abstrata, né? Então eu gostaria de falar com vocês de um exemplo então concreto, tá? Para você pensar o que essa esperança de U dado x te dá em termos de intuição, né? Então você tem lá que y igual a beta 0, por exemplo, salário, que é o y, é igual a beta 0 mais beta 1, escolaridade, que é o EDUC, mais U. Você está admitindo que a esperança de U dado x, que no caso é a escolaridade, ou EDUC, né, é zero. O que essa sua suposição, essa sua hipótese te traz de reflexão, né? Bom, você tem que entender primeiro o que está em U, ou seja, que são todos os outros fatores que afetam o salário e que não dizem respeito à escolaridade, né? A escolaridade está explicitamente no modelo, porque você falou que salário é igual a beta 0 mais beta 1, EDUC mais U. O EDUC você está falando que você sabe qual que é a escolaridade do indivíduo. O que você não sabe é o que está em U. Tá? Você não observa isso aí. Então, quando você fala que a esperança de U dado x é zero, nesse caso particular desse salário igual a beta 0 mais beta 1, escolaridade mais U, você está falando que a esperança de tudo que está no salário, tudo que está em U, é média independente, ou não é. Quer dizer, a esperança de tudo que não está em EDUC, condicional em EDUC, é zero. Aí, como é que você traduz isso para a realidade? Então, o macete aqui é mais ou menos o seguinte: você pega uma variável que esteja em U, pensa em uma variável que esteja em U. O exemplo aqui que eu estou dando é de habilidades. Suponha que você tivesse a habilidade do individual relegada a U. Ou seja, não existe uma variável x que você chamou de habilidade. Né? Você está chamando de x só de EDUC. Aí pensa então, qual que seria a esperança de U, que eu estou chamando de habilidade, dado que eu sei o nível de escolaridade do indivíduo. Tá? Então essa linha que eu coloco aí, esperança de AB dado EDUC igual a 8, é igual a esperança de AB dado EDUC igual a 12, que é igual 3 pontinhos igual a esperança da habilidade geral. Traduzindo isso aqui, como é que a gente interpreta isso? Está perguntando o seguinte: bom, o valor esperado, você espera que um indivíduo que tenha 8 anos de escolaridade, qual é a habilidade que você espera que ele tenha? Vamos supor que tivesse uma escala de 0 a 10 para dizer qual é a habilidade desse indivíduo. Né? Ele estudou 8 anos. Vamos dizer assim, eu espero que ele tenha uma habilidade 5. Aí eu estou vendo aí e qual seria a habilidade esperada de um indivíduo que estudou, por exemplo, 12 anos? Ou pensando no caso mais extremo, pensando qual que seria a habilidade esperada de indivíduos que estudaram, por exemplo, 20 anos. O sujeito é PhD lá, tem um doutorado. Tá? Vocês esperam que essa classe de indivíduos que estudou 20 anos, esses indivíduos que estudaram 20 anos, essa classe seja, os indivíduos em média naquela classe têm a mesma habilidade individual dos indivíduos que estudaram só 8? Tá? Provavelmente vocês vão pensar, poxa, quem estudou mais provavelmente deve ter uma maior habilidade. Por quê? Existe um custo de estudar,
e tudo, e a pessoa acaba diminuindo esse custo quando ele tem mais facilidades que a natureza deu para ele, né? Então, quer dizer, num modelo como esse aí, se a habilidade efetivamente estiver relegada a U, muito provavelmente essa hipótese crucial, que a esperança de U dado x igual a zero, ela não vai estar sendo atendida. Tá? Isso é uma questão que eu vou, inclusive, colocar uma lista de exercícios lá que, normalmente, eu peço que vocês pensem sobre isso. Tá? Exercícios nas questões das provas. Então, num modelinho como esse, em que salário é igual a beta, o modelo econométrico do passo 3, né? É y, salário, é igual a beta 0 mais beta 1x, onde x é duc mais u. Dificilmente esse modelo ele vai atender essa hipótese que é crucial para você fazer análise de efeitos ceteris de x e y. Né? Quer dizer, um fator, por exemplo, que é essa habilidade, que está relegada a u, provavelmente não é média independente de x. Né? Ou seja, a esperança de habilidade, dado o nível de escolaridade do indivíduo, dificilmente vai ser o mesmo para todos os níveis de escolaridade. Né? E justamente as pessoas escolhem o nível de escolaridade delas. Isso não está sob seu controle. Então, elas observam a própria habilidade que elas têm e tomam uma decisão com base nisso. Então, provavelmente, dependendo do nível de escolaridade, elas também tomaram decisões diferentes. Né? Então, por isso que a esperança de U dado x nesse modelo aí, dificilmente alguém vai concordar com você que isso aí é uma hipótese sustentável, defensável. Né? E aí, por fim, esse modelo, a esperança de... Quer dizer, se a esperança de U dado x é zero, significa dizer, então, que naquele modelo econométrico y é igual a beta 0 mais beta 1x mais u, a esperança de y dado x é beta 0 mais beta 1x, né? Porque a esperança de U dado x é zero. E a gente chama esse beta 0 mais beta 1x de função de regressão populacional. O processo gerador dos dados. Função de regressão populacional. O processo gerador dos dados é o y igual a beta 0 mais beta 1x mais o choque, né? Mais o u. E aí você poderia ver isso dessa maneira, quer dizer, para cada nível de x, por exemplo, x1, x2, x3, você tem uma distribuição de probabilidade diferente para a variável u, né? De tal maneira que mesmo que você conhecesse exatamente qual, vamos supor que x1 fosse 8 anos de escolaridade, você não sabe exatamente qual que é o salário do indivíduo que tem esses 8 anos de escolaridade, né? Você tem uma ideia de qual que é o salário esperado, quer dizer, qual que seria a sua aposta média, né? Se o salário dele seria esse que ele está dando, né? Mas o salário, efetivamente, de um indivíduo que tem 8 anos de escolaridade pode ser qualquer um em torno dessa média, desse valor esperado. Um outro exemplo que eu coloco aí é esse do IRA. Vamos supor que você tivesse um modelinho teórico também, em que uma outra questão aí também, né, gente? Tem os passos 4 e 5 aí. 4, obter dados, 5, estimar o modelo. Isso aí, na verdade, obter os dados e estimar o modelo, obter os dados a gente vai ver no decorrer do curso aí, exemplos. Tipo esse aí de obter os dados no IPADATA ou num site qualquer da internet, ou aplicar questionários efetivamente. E o passo 5 estimar o modelo econométrico, que vai ser o grosso da matéria, né? O método de estimação disso aí, que a gente vai usar o status, vai desenvolver isso teoricamente com o método mínimo quadrado ordinário. Mas ainda um segundo exemplo aí nessa história de garantir essa hipótese crucial, né, que responde à terceira pergunta do passo 3, que é como é que você garante que o efeito de x e y que você está captando não é um efeito ceteris paribus, é realmente o efeito de x e y, isso não é um efeito que você está atribuindo a x, que na verdade causado por outros fatores. Né? Então você pensa nesse modelinho aqui, que você está querendo explicar o IRA da pessoa na universidade em função do IRA no ensino médio. Tá? E aí vamos supor que você soubesse que o beta 0 é 1,5 e o beta 1 é 0,5. Tá? Aliás, não é nem da hipótese crucial isso aqui, é um exemplo para mostrar para vocês
a questão de que mesmo que você soubesse o valor do beta 0 e beta 1, eu não conseguiria prever com exatidão qual que seria o IRA do sujeito na universidade. Né? Por quê? Vamos supor que eu soubesse que o sujeito teve um IRA no ensino médio de 3,6. Né? Substituindo 3,6 nessa equação, aí eu teria que o IRA esperado para esse indivíduo na universidade seria 3,3. Tá? Mas isso é o IRA esperado, não significa dizer que quem tem um IRA de 3,6 vai, com certeza, ter esse IRA de 3,3 na universidade. Né? Por quê? Porque isso é um valor esperado. O valor que vai ser observado, ou seja, a realização daquilo que você está prevendo, vai ser o resultado desse modelo gerador dos dados, que aí o IRA na universidade é igual a 1,5 mais 0,5 IRA no ensino médio mais o choque aleatório. Tá? Que justamente está fora do seu controle. Então, você pode ter gente que teve 3,3 ou 3,6 de IRA médio no ensino médio e que não necessariamente está tendo ou terminou a graduação, a universidade, com IRA de 3,3. Né? Você simplesmente apostaria que a 3,3 seria um valor esperado para aquilo ali. Né? Você espera que o IRA dela seja 3,3, mas não necessariamente vai ser, porque isso aqui não, quer dizer, o modelo ele tá prevendo, né, quando ele fala que a esperança de U dado x é zero, ele está dizendo que a esperança de y, ou seja, o valor esperado de y, se eu souber o valor de x, é aquele número que eu estou calculando ali. Né? Agora, qual que vai ser efetivamente o número? Isso é uma questão aleatória, está fora do seu controle. Porque justamente tem o mais U aí, né, na história. Então, isso aqui é só para mostrar efetivamente que os modelos que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar, eles dizem respeito não é bola de cristal, né? O que você está fazendo aqui é tentando ver qual é o efeito esperado, o efeito médio de x em y, né? Tá? É isso aí. Uma questão aí. Eu vou ver se eu consigo. Eu vou tentar deixar salvar essa, essa aula aqui e deixar no grupo, tá? Bom, admitindo que ninguém tem perguntas, eu vou encerrar aqui.